Ótimo, pessoal. Então, os parâmetros fisiológicos para avaliação da capacidade aeróbica ou da potência aeróbica, né? É, aqui é uma coisa, nesta valência física, existe uma coisa que é muito clara, que é o fato de consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo, ser o padrão ouro da, da, da capacidade ou da potência aeróbica, né? Por quê? Porque se a potência aeróbica é a capacidade de produção máxima de energia pelas vias metabólicas aeróbicas, e isso depende diretamente da capacidade de se consumir oxigênio, o consumo de oxigênio é uma medida direta, o consumo máximo de oxigênio, né? O VO2 máximo, é uma medida direta da capacidade da potência aeróbica, tá? Lembrando, desempenho em exercícios predominantemente aeróbicos, principalmente até uma determinada duração, aí perto de 45 minutos, uma hora de duração, entre 30 minutos e 40 minutos, e não entre 8 minutos e uma hora, mais ou menos, o desempenho é altamente correlacionado com o consumo máximo de oxigênio, tá? Depois de uma duração maior, já é menos correlacionado, mas é muito determinado ainda também, muito associado, né? Embora o desempenho, que é o produto final, né, ele dependa de fatores outros, técnica, estratégia, distribuição de intensidade, fatores antropométricos, economia de movimento, força, enfim. Mas a potência aeróbica termina sendo um grande padrão ouro. Aqui cabe ressaltar que não apenas para o desempenho o VO2 máximo é importante, normalmente ele é sempre associado a desempenho atlético e tudo mais, mas ele é muito importante também para a saúde das pessoas. Quanto maior o VO2 máximo, menor a sua chance de ter um problema cardíaco, que não seja um problema congênito ou um problema de infecção, alguma coisa assim, né? Por infecção. É um problema, principalmente de doença cardíaca coronariana, hipertensão arterial e principalmente doença cardíaca coronariana. Quanto maior o VO2 máximo, menor a sua chance de morrer de infarto, certo? Que essas doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo atualmente, né? Então, ter um bom VO2 máximo é muito importante. E por quê? Porque significa que todos aqueles fatores que nós já descrevemos aqui vão estar mais adaptados, tá? Por isso, então, ele entra aqui em amarelo ouro, né, para mostrar o brilhantismo pedagógico do professor, de colocar em amarelo ouro para mostrar que é o padrão ouro. Tá vendo? Quando todas as vezes vocês foram ouvir de VO2 máximo agora e pensar em padrão ouro, vamos pensar nessa piadinha completamente sem graça que eu acabei de fazer. Mas marcou, tá vendo? Nossa, o cara não tinha nem criatividade para fazer piada. Tá em amarelo aqui, ó, amarelo ouro. Vamos entender um pouco dessa variável aqui, então. Depois a gente vai falar um pouco dos outros indicadores, não é? BMI anaeróbico de lactato, principalmente, mas o VO2 máximo aqui para nós hoje é absolutamente fundamental. Vamos lá. Só lembrando aqui, né? Aqui a gente tem um diagrama com todo o uso de carboidrato, de lípidos, de proteínas, as proteínas aqui entram em vários momentos, né, da reação e tal, mas você vê que o consumo de oxigênio, ele que vai determinar o ciclo disso aqui, o fluxo disso daqui. Tá? Quanto mais oxigênio consumir, maior o fluxo. Então, independente da fonte de substrato, obviamente que no exercício onde a potência aeróbica ela vai ser o principal fator, o principal substrato vai ser o carboidrato. Mas mostrando que, no final das contas, em termos de produção aeróbica de energia, tudo depende do oxigênio, tá?
Se nós fizermos uma medição direta do consumo de oxigênio de um indivíduo, e essa medição direta é feita através de um aparelho chamado ergoespirômetro, ou espirômetro, que é colocado na boca, quer dizer, na verdade, o aparelho não é um aparelho, um bocal é colocado na boca do indivíduo, o nariz é tampado, não é? Ou então uma máscara é colocada. Atualmente, mais é bocal, se bem que não, tem aparelhos que usam máscara também. A máscara, né, que cobre aqui, ó, a região da face. Na saída, existe uma célula que mede a concentração dos gases que por ali passam. Que gases? Oxigênio e CO2. Tá? Então, o fluxo de ar que a pessoa, na inspiração, é medido em termos de volume de ar em litros ou em mililitros, e nesse ar existe uma concentração X de oxigênio. O ar entra e é expirado novamente. Esse ar inspirado tem uma concentração de oxigênio, ou uma quantidade, né, de oxigênio, X menos 1, X menos 2, X menos qualquer coisa. Esse qualquer coisa é o que foi consumido pelo corpo naquela inspiração, entre uma inspiração e uma expiração. Tá? Isso é um método chamado método breath by breath, ou seja, respiração a respiração. Então, essa célula, esse sensor, ele mede essa quantidade de oxigênio e depois, isso obviamente está acoplado a um programa de computador que multiplica o número de incursões respiratórias por esses volumes todos. E aí você tem o volume de oxigênio que é consumido no minuto, tá? Como você vê aqui, então, consumo de oxigênio, olha aqui no gráfico, em litros por minuto, tá? Então, não é fluxo de ar, é oxigênio consumido. Este sensor, ele mede também a quantidade de CO2 no ar que você inspira, X, e no ar que você expira, X mais alguma coisa. Tá? Esse mais alguma coisa é aquilo de CO2 que o seu corpo produziu naquele tempo. Então, o aparelho também calcula o VCO2, tá? Ele calcula o VO2, consumo de oxigênio, e o VCO2, consumo ou a produção de dióxido de carbono, certo? Multiplicado a cada incursão, multiplicado pelo número de incursões no minuto, você tem esse valor em volume, ou seja, em litros, mililitros por minuto, tá? Quando, então, coloca-se um indivíduo para fazer um teste de potência aeróbica máxima, ou seja, o teste de VO2 máximo, num aparelho, numa esteira ou numa bicicleta ergométrica. O próprio nome ergométrico já significa medição de produção de energia, tá? E faça um protocolo progressivo, ou seja, de intensidade progressiva, obtém-se uma curva como a que está representada aqui no gráfico, certo? Notem, toda medida direta de consumo de oxigênio para determinar-se o VO2 máximo, quando a medida é direta, todo protocolo precisa ser um teste progressivo, precisa ser um teste incremental, tá? Significa o quê? Um teste, como nós já discutimos numa das nossas primeiras aulas no curso, um teste que tem um aumento progressivo da intensidade, que normalmente permite que a pessoa se adapte a cada nova intensidade, fisiologicamente aquela demanda, não é? Então, aqui no caso, em termos de frequência cardíaca, de volume de sangue na periferia, de ventilação e de consumo de oxigênio, tá? Então, a gente tem isso aqui, ó, um aumento linear do consumo de oxigênio
em relação ao aumento da intensidade de exercício. E que exercício? Sempre exercícios cíclicos, porque no exercício cíclico você consegue determinar a intensidade de exercício que você quer, em watts, em metros por segundo, em quilômetros por hora, o que for, certo? E aí, determinando-se e aumentando-se progressivamente de forma programada, você tem uma resposta de consumo de oxigênio que tem um padrão linear, como vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui nunca é uma linha perfeita, tá? Isso aqui é sempre uma coisa meio dentada. Mas o formato dela é uma linha proporcional ao aumento da intensidade. Esses ergômetros, eles, então, se são exercícios cíclicos e que envolvem grande massa muscular, ou seja, o corpo inteiro, você tem bicicleta, esteira, ergômetros de remo. Já vi ergômetros adaptados para canoagem e, eventualmente, a medição disso em água, na natação. Mas aí você precisa de um controle com aquelas luzinhas, onde com aquelas luzinhas, a gente está comprando até para você ter agora, de LED, que você coloca no fundo da piscina, que o nadador vai seguindo a luzinha, né? E com isso, então, ele vai nadando na velocidade exatamente predeterminada. Tá? Em alguns poucos lugares do mundo, você tem swimming flumes, que são canais de água. Você vai aumentando a velocidade, a pessoa vai nadando lá dentro. Só que a técnica fica muito alterada nos swimming flumes. Hoje, marcando no fundo da piscina, você consegue determinar a intensidade para a pessoa. Tá bom? E aí, no caso da natação, você tem que interromper o exercício, coletar durante uns 30 segundos. Aí não é um método breath by breath, é um método que se chama saco de Douglas. É um nome que parece estranho, né? Coitado dos Douglas e seus sacos. Desculpa, a aula está gravada, mas eu não pude resistir a essa piadinha também. Né? Desculpem as moças da sala. Ai, que vergonha. Mas os sacos de Douglas, ou Douglas Bags, é porque o nome em inglês é Douglas Bag, tá? É um saco de Douglas, é um saco grande de plástico, material sintético, onde todo o ar ventilado vai sendo colocado ali e depois isso é analisado, é jogado dentro do analisador. Não sei como é que funciona direito, não. Tem métodos para natação também, que uma pessoa vai com uma haste junto com o nadador, e o nadador vai respirando dentro de um bucal, mas isso atrapalha imensamente a técnica. Eu não sou muito fã, não, sabe? Enfim, mas o que é importante vocês terem em mente é que você precisa de um exercício cíclico, dinâmico, e esses exercícios são correr, pedalar, nadar, remar. Basicamente, não há outros exercícios. Tá? Desculpa, há um outro, obviamente, é o ergômetro de esqui, né? Nos países onde, principalmente, tem os esportes de inverno, você tem os esportes, o esqui, inclusive, diga-se de passagem, nossa, quase que eu esqueço de falar isso. Os maiores consumos máximos de oxigênio já medidos, jamais medidos, né? Foram medidos em esquiadores. Tá? Então, o que você tem? Você tem um ergômetro onde o pé faz alguma coisa assim, ó, uma resistência que vai aumentando, não é? E você tem o movimento do braço também. Aqui, ó, tá? Por causa da haste que eles usam para apoiar, e essa haste tem um papel de propulsão muito importante no esqui nórdico. Então, e aqui no Brasil a gente não tem nada disso, né? A gente não tem esse esporte aqui, não tem nenhuma tradição, mas em todos os países do hemisfério norte existe uma tradição grande de esqui nórdico, que é esse esqui, né? Que não é aquele esqui que você desce a montanha, e de biatlon também. O biatlon, que é o esqui nórdico com tiro. Você esquia, né, num percurso lá, preciso de uma capacidade aeróbica gigante para isso, depois você para e atira.
depois volta a esquiar, pare, atira. Cada tiro que você erra, você tem que fazer um percurso de punição. Então, a pessoa tem que juntar bem tanto o consumo de oxigênio muito alto para conseguir esquiar rápido, mas na hora que ele para e mira, ele precisa de fazer a frequência cardíaca rapidamente voltar para baixo para conseguir ter pontaria. Na verdade, eu considero, acho, um dos esportes mais fascinantes que existem. Até porque você precisa das valências físicas de uma forma geral, né? Pois bem, aí você encontra níveis de VO2 máximo elevadíssimos. Vejam bem, então, você precisa de ter exercício que use grande massa muscular de forma cíclica, para que você consiga determinar também a intensidade do exercício. O que é o consumo máximo de oxigênio? É o momento em que essa curva, que era linear, atinge um platô. Tá? Neste platô é o consumo máximo de oxigênio. As pessoas costumam perguntar, mas e se eu continuar o exercício? Essa pergunta é o mesmo tipo de pergunta que se faz para a medição da frequência cardíaca. E se na hora que a curva da frequência cardíaca sai do linear e atinge um platô, e se eu continuar? Você não vai continuar. Você pode continuar uns pequenos segundos, mas você vai pedir para parar, porque aqui você está morrendo. Aqui é a sua frequência cardíaca máxima. Então, o VO2 máximo, ele ocorre onde ocorre a frequência cardíaca máxima. Então, 100% de frequência cardíaca é 100% de VO2 máximo. Tá? Não significa que num jogo você não possa atingir valores acima desse. Pode, mas a frequência cardíaca máxima, por definição, é o valor da frequência cardíaca obtida nesse tipo de protocolo. Certo? No outro não vale. Então, esse é o VO2 máximo, essa é a frequência cardíaca máxima. A curva do VO2 máximo no teste progressivo é idêntica à curva da frequência cardíaca máxima. Perfeito? Então é isso. Existem protocolos, por exemplo, protocolo de rampa, numa esteira que vai inclinando, você não nota, a intensidade vai aumentando, a inclinação vai aumentando, você não nota grandes mudanças. Tá? Existem protocolos onde você tem degraus. Você está a 150 watts, passa para 200, passa para 250, passa para 300, 350. Tá? Então, você pode ter um certo grau assim, de variação aqui do consumo de oxigênio ao longo do teste, mas o padrão geral ainda assim continua linear, até que se atinge aqui um platô. Este platô, então, é o que nós vamos considerar como sendo o VO2 máximo do indivíduo, certo? Beleza. Eu não sei se eu vi uma... espera aqui, eu tenho uma dúvida aqui. O Vinícius... Não, é o Vinícius que fez a pergunta? Vinícius, faz a pergunta com o seu microfone, fazendo favor. Então, Pode professor, ser? a minha dúvida é se a temperatura pode interferir no teste progressivo de VO2 máximo e, dependendo da resposta, a outra dúvida seria, pensando nesses atletas de esqui que você mencionou, talvez o treinamento contínuo deles em temperaturas mais baixas pode vir a influenciar nas respostas do desenvolvimento do VO2 máximo desse atleta? Por etapas. Se for um ambiente muito quente, pode ser que, pelo fato de ter que termorregular, desviar fluxo sanguíneo, ele, então, por mandar sangue para a pele, ele não atinja esse patamar de V2 máximo aqui. Pode ser que, eventualmente, não atinja nem o platô, a curva não caracterize um platô. Ela para num nível mais baixo aqui em algum momento, tá? Pode interferir, piorando se for no calor. No caso dos esquiadores, o ambiente fora está frio, tá? Mas dentro da roupa deles está um calor danado, entende? Então eles sentem frio só no rosto, e mesmo assim numa parte do rosto, tá? O corpo ele está ali com uma sudorese terrível,
a insulação daquela roupa, inclusive essa é a dificuldade de você ter um isolamento térmico que mantém o calor do corpo e, ao mesmo tempo, permita que aquele suor, em quantidade enorme sendo produzido, evapore. Só tem que evaporar, sair para fora. Então, hoje você tem trajes super de alta tecnologia em termos de tecido, né, que permitem isso. Isolam bem, mas também permitem a evaporação do suor. Agora, eles não sentem frio no treinar, não. Muito pouco, tá? O que existe hoje é essa suspeita de que o indivíduo, quando treina no calor, ele se adapte de forma maior, adapte mais, isso aí, mas isso ainda é tema de pesquisa, tá? Isso aí não tem nada de confirmado, não. Se quiser a minha opinião, eu acredito que possa ser bom para indivíduos até um determinado grau de VO2 e depois não faça diferença, ou o contrário, que até um determinado grau de VO2 não faça diferença em termos de ambiente e o ambiente só faça diferença quando o indivíduo tiver um VO2 extremamente alto. É difícil dizer, tá? Isso é meramente especulativo, e o que existe pesquisa com animal, onde você faz biópsia, mede mitocôndria, mede enzima mitocondrial. Então, alguma coisa indica que quando os ratinhos treinaram no ambiente quente, eles se adaptaram mais, ok? Mas isso não se aplica aqui nesse caso, não. Tá? Outra coisa que é importante assim, comentar, uma curiosidade, é que esse pessoal, eles não treinam constantemente na neve, né? Nos meses de verão, eles treinam normalmente em estradas asfaltadas, normalmente estradas assim, vicinais, né, que não tem trânsito, normalmente estradas de bicicleta, tem muito na Europa, deve ter nos Estados Unidos também, com esqui, com rodinha no esqui, onde você simula o movimento do esquiar, mas sobre rodas. Tá? Eles usam muito o treinamento em ergômetros de esqui. Usa-se muito ergômetro de esqui para treinar, como forma de treinar. Tá, ok? Porque você não vai ficar o tempo inteiro na neve. Nem na Noruega fica o tempo inteiro com neve à disposição. Então, você deve ter neve o quê? 6 meses por ano, talvez. Talvez nem isso. O aquecimento global, então, se a gente continuar despejando CO2 na atmosfera, né? Tem uma forma de combater o aquecimento global, que é parar de respirar. Para de respirar, você para de emitir CO2 e para de contribuir. Não é bom, né? Nossa, estou péssimo hoje, pelo amor de Deus. Ai, só rindo de mim mesmo. Olha só, por que o VO2 máximo, então, como eu disse, é tão padrão ouro? Porque ele reflete a capacidade de ventilação pulmonar. Esse oxigênio que você mede lá, ele é resultado, como é consumido, a diferença do que tinha no ar quando entrou no pulmão e do que tem no ar quando saiu do pulmão, que vai ser menos, é fruto de ventilação pulmonar, de transporte, capacidade de transporte, que você tenha uma hemoglobina representada, que é uma proteína globular, né, com 4 radicais de ferro, a capacidade de transporte da hemoglobina, a capacidade de bombeamento do sangue, a capacidade de fluxo sanguíneo na periferia, de mioglobina para reter esse oxigênio, né? E dentro da célula ou da fibra muscular, então, a mitocôndria, a capacidade de gerar energia através do metabolismo aeróbico, que seria a capacidade oxidativa celular. Então, você está vendo que o consumo máximo de oxigênio, ele vai do macro ao micro. Ele vai do sistêmico ao molecular. E na hora que o aparelho mede, então, na sua boca, quanto de oxigênio que entrou e saiu, faz a diferença, multiplica pelo número de respirações e dá um valor, ele está refletindo o funcionamento de todos estes níveis, todos esses degraus. É por isso, gente, que a gente costuma falar, quando você tenta dopar de alguma maneira por exemplo, aumentando a concentração de hemoglobina, número de massas, qualquer coisa que você faça aqui, olha, se você mudar um degrauzinho desse aqui, você não muda o restante da cadeia.
O que o treinamento aeróbico faz? O treinamento da capacidade aeróbica faz? Ele melhora todos esses fatores como um sistema integrado. Não existe melhora mais daqui ou mais ali. O que pode acontecer é que determinados tipos de treinamento estimulem mais, por exemplo, uma adaptação de melhora de ejeção do coração, e outros tipos de treinamento estimulem mais algumas questões, por exemplo, de uso de substrato. Agora, em termos de potência, o que estimular transporte, o que estimular volume de ejeção maior, vai estimular também maior atividade mitocondrial. Tá? E o fato de vocês verem essa musculatura, o fluxo sanguíneo periférico e uma mitocôndria aqui, mostra o quê? Que você vai ter uma adaptação periférica na musculatura que foi treinada. Então, se você tiver uma adaptação muito grande de membros inferiores, que você pedalou, não vai ter tanta adaptação em membros superiores como se você nadasse. E é por isso que, se você quer pedalar bem, você tem que pedalar, não adianta correr. Você quer correr bem, você tem que correr, não adianta pedalar. O corredor pode beneficiar do pedal, pode beneficiar da natação? Pode. O nadador pode beneficiar da corrida? Pode. Tá? Você pode ter melhoras centrais por fazer exercício aeróbico, mesmo não usando a musculatura específica, que é o que você vai querer depois desempenhar. Tá? Mas até um determinado ponto. Depois você precisa da especificidade e aí não tem jeito, certo? Então, você está vendo que na aula passada também a gente falou muito dessa questão de treinamento concorrente, está vendo que é uma questão polêmica, uma questão difícil, né? Você mandaria os seus nadadores hoje correrem? Talvez no começo de temporada, talvez de vez em quando, mas não sempre. Tá? E eu acho que ele vai beneficiar da corrida se ele fizer uma corrida intensa. E aí você tem que pensar se vale a pena fazer uma corrida intensa. Intensa que eu falo, assim, intensa que demande muito do sistema aeróbico, do sistema cardiovascular. Ok? Beleza. Algumas questões associadas ao consumo máximo de oxigênio. Primeiro, eu descrevi até agora a medição direta dele. Mas ele pode ser medido de forma indireta. Indireta é o quê? É quando você não mede o consumo de oxigênio com o ergospirometro. É quando você, através, por exemplo, de desempenho, estima o consumo máximo de oxigênio. Então, você tem um consumo máximo de oxigênio medido e um consumo máximo de oxigênio, ou VO2 máximo, estimado. Tá? Quando você estima, você usa testes padronizados. Eu vou falar sobre eles daqui a um pouco. Você não simplesmente coloca qualquer atividade e faz, não. Tá? São testes padronizados. Dentro ainda do consumo, como é que fala? Do consumo, da medida direta, eu tenho uma questão importante a ser comentada, que é o seguinte, olha. Suponha que esse aqui seja um teste meu, tá? Eu posso parar aqui o exercício. Parei aqui, ó. Ou eu posso parar aqui. Como que eu sei que e não ter... Aqui eu pedi para parar o exercício. Então, não chegou a configurar um platô. Como que eu sei que esse valor ele pode ser considerado um consumo de oxigênio máximo? Porque se eu tiver parado aqui, por exemplo, aqui eu pedi para parar o teste, mas aqui não é o meu VO2 máximo. Tá? Por alguma razão eu pedi para parar aqui. Certo? Posso ter tido dor no pé, dor no quadril, dor no joelho, dor na lombar, descoordenei o movimento, tive fadiga muscular periférica, fiquei assustado com a sudorese, sei lá o que foi. Tá? Quando nós temos a não configuração do platô, mas o último valor de VO2 máximo, ele corresponderia àquilo que seria o platô, ou seja, esse valor aqui, ó, nós chamamos esse VO2 máximo de VO2 de pico. A gente não chama VO2 máximo, chama-se VO2 pico, tá?
Em inglês, VO2 max, VO2 peak. Então, quando vocês virem na literatura lá, VO2 pico, é porque, por exemplo, no estudo, não se considerou, não se obteve platô em todos os voluntários. Isso acontece com muita frequência. Não significa que o teste está invalidado pelo fato de não ter configurado o platô. É porque só pessoas bem condicionadas configuram o platô. Tá? Não precisa ser absolutamente mega bem condicionado, mas você tem que ser bem condicionado. Tá? Agora, mesmo pessoas sem esse grau de condicionamento atingem também valores perto aqui do VO2 máximo. Ok? Então, como é que eu sei que o pico equivale? Quando, nesse teste, existem critérios que você coloca para isso. Você atinge pelo menos 95% da frequência cardíaca máxima estimada para a sua idade. Alguns consideram até 90%. Certo? Quando a razão de troca respiratória, o R, ou o VCO2 sobre o VO2, atingem valores superiores a 1,05 ou 1,1. Significa o quê? Você está produzindo mais CO2 do que você está consumindo de O2. VCO2 sobre VO2 é aquilo que se chama de quociente respiratório ou razão de troca respiratória. Tá? O VCO2 sobre o VO2. Por exemplo, agora, vocês aqui sentados assistindo aula, estão consumindo mais oxigênio do que produzindo CO2. Então, se eu colocasse um arcospirômetro em vocês aqui agora, a razão de troca respiratória ou o R de vocês, que um pontinho em cima de vocês, seria correspondente a 0,75, 0,73, 0,78. Agora, de todo mundo, isso não erra. Tá? Se alguém acabou de dar uma malhada, vai para 0,80, 0,85, 0,83, 0,82. Você está produzindo mais oxigênio, você está consumindo mais oxigênio do que produz CO2. Quando o exercício aumenta de intensidade, o que acontece? Numa dada intensidade alta, os valores se igualam, que é a razão de troca respiratória igual a 1. Tá? E, num determinado momento, ocorre a superação. Você produz mais CO2 que consome O2. Neste momento, o exercício está bastante desconfortável. É um exercício que você sustentaria por pouco tempo, tá? É um exercício acima do limiar anaeróbico. Inclusive, o limiar anaeróbico respiratório, ele é considerado o ponto onde o VCO2, uma das formas, né? Eu vou falar isso daqui a um pouco, onde o VCO2 ele supera o VO2. Significa que você começa a produzir mais CO2 e consumir O2. E vai aumentando o exercício, vai aumentando, até que chega a intensidade, né? Até que chega um momento onde esse valor está em 0,05, 0,1, e aí não vai mais. Tem gente que chega a 0,15, mas aí não vai mais, aí você pede para parar. Tem gente, então, que considera que o teste foi válido quando se atinge valores de 1,05 da razão de troca respiratória. Tá? 1 não é um valor suficiente, que 1 é, normalmente, o limiar anaeróbico, que é um valor abaixo do V2 máximo. Mas 1,05 já é acima. Então, se eu tive lá na mensuração a certeza de que eu atingi 1,05, 1,1, que eu atingi 90% ou 95% da frequência cardíaca máxima estimada para a idade, não é? E que eu tenha... então, aqui é o R, né? O RER. RER é de Respiratory Exchange Ratio, que é
razão de troca respiratória, certo? Eu passo a ter, então, uma intensidade muito alta de exercício, 1,05, pode considerar que atingiu o máximo. E sinais claros de fadiga visuais que o avaliador subjetivamente vai avaliar, sinais claros de fadiga por chegar a um máximo de exigência cardiorrespiratória. Ele tem que estar treinado para perceber se a exigência é uma exigência de fadiga muscular localizada, de dor no joelho ou de realmente exigência cardiorrespiratória. Correto? Ótimo. Pois bem, alguma dúvida? Alguma dúvida? Podem perguntar aqui agora se houver alguma dúvida, porque eu estou falando aqui uma quantidade grande de informações, tá? Tem no chat, professor. Oi? Tem no chat. Tem no chat? O que é, Gabriel, como assim considera também o EPOC? O que era mesmo? Ah, lembrei. Na hora que o senhor estava comentando sobre o nosso consumo de oxigênio sentado mesmo, né? E falou, se tiver feito atividade, aí eu queria saber se, nesse caso, seria considerando o EPOC, sabe? Não, se você tiver, exato. Por que acontece? Você está dentro do EPOC, entendeu? Você está dentro do EPOC. Então, por muitas razões, você está com o metabolismo elevado, né? E está produzindo mais CO2 do que você estaria. O CO2 ele é produzido em todas as vias metabólicas, anaeróbicas ou anaeróbicas. Então, todas as suas vias metabólicas levam à produção de CO2. Tá? Então, você vai estar produzindo mais CO2 do que o normal mesmo. Ok? Ok, isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Pois bem, nos testes indiretos, então, os protocolos, como eu disse, são padronizados. Tá? E aí você tem protocolos submáximos ou máximos. Você tem protocolos contínuos ou progressivos. Tá? Isso aqui é importante. Nos protocolos padronizados, normalmente se usa bicicleta ergométrica ou pista de corrida. Tá? Uma pista demarcada de corrida. Eu não conheço protocolos indiretos para remo ou para qualquer outro tipo, para esqui. Pode até ter, eu aqui não conheço, tá? Mas normalmente seria bicicleta. Um protocolo máximo, deixa eu só ver aqui. Quer ver? Espera aí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu colocar um novo slide aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Protocolos máximos progressivos, tá? Testes, por exemplo, teste de Balk. O que é Balk? Balk é o sujeito que criou o teste, tá? Um pesquisador americano, década de 50, 60, tá? Protocolo de Bruce. Esses dois protocolos têm tanto para esteira quanto para bicicleta. Se bem que de Balk tem esteira e bicicleta. Bruce só para esteira. Protocolos chamados protocolos de... Não, protocolo de rampa não. Protocolo de Balk, protocolo de Bruce, protocolo de Elstad, protocolo de Norton, por exemplo. São protocolos, então, progressivos máximos. Ou seja, o sujeito chegou a tal nível de velocidade, de inclinação, de potência, de frequência cardíaca, o VO2 máximo dele vai ficar naquele patamar, tá? Beleza. Muito usado no contexto clínico, por exemplo, o protocolo de Bruce é muito usado, tá? Tem um protocolo aqui, gente, como é que é o nome do negócio? Eu sempre esqueço.
do protocolo. Ah, não, é aqui, ó. Opa, desculpa, é aqui. Protocolo, por exemplo, contínuo, máximo, Cooper, mais famoso de todos, não é? Eu esqueci o nome do autor agora, meu Deus do céu. Teste 3.200 metros. Aqui agora, olha só que interessante. 3.200 metros, protocolo máximo, tá? Em jogadores de futebol, isso costuma corresponder aos 12 minutos do teste de Cooper. Aqui você corre 12 minutos e marca a distância corrida. Aqui você corre 3.200 e marca o tempo percorrido. E aí você tem as equações de regressão que vão dar o valor do consumo máximo de oxigênio. Né? Tem o protocolo de 2.400 metros, por exemplo. Tá? São protocolos contínuos máximos. Outra coisa aqui, ó. Os protocolos progressivos máximos, é importante colocar aqui também, ó, os protocolos de shuttle run. Corrida vai e vem, ou seja, os protocolos de ioiô. Muito mais conhecidos como testes de ioiô, né? Que também são testes progressivos, porque a intensidade vai aumentando cada vez mais e você atinge aí a intensidade máxima que o sujeito consegue alcançar. Tá? Então, aqui agora os contínuos máximos, e aí você vai, por exemplo, progressivo submáximo. O teste progressivo submáximo o mais famoso, é o teste de Ostrand, que é Ostrand, porque tem uma bolinha em cima do A, que é um pesquisador sueco, pai da fisiologia do exercício, que propôs isso. Isso aqui é no ciclo ergômetro, são 2 níveis que leva, aí é até bom colocar aqui, para vocês olharem, nomograma de Ostrand. Procura lá no livro de fisiologia que você vai ver o que é o nomograma de Ostrand. Você leva em consideração idade, leva em consideração a frequência cardíaca final. Você tem 2 níveis de intensidade, tá? Mas os 2 níveis, quer dizer, tem outro, e o segundo é maior do que o primeiro, mas ele não é máximo. Mesmo o segundo nível de intensidade, você não vai na sua intensidade máxima. Então, é um teste progressivo submáximo, que é um teste muito comum, por exemplo, em academia de ginástica, um teste para avaliação pré-participação, né? Desculpa, só um segundinho. E os testes contínuos submáximos. Os testes, por exemplo, de caminhada de 6 minutos. Teste clássico na fisioterapia, por exemplo. Está lembrado disso, Marina? Né? Teste clássico na fisioterapia. Por quê? Você coloca o sujeito para caminhar na maior intensidade possível, mede a distância percorrida, e com isso você pode estimar o consumo de oxigênio ou simplesmente classificar a distância percorrida em níveis de condicionamento cardiorrespiratório para idades. Mesmo que você não tenha o VO2 máximo, você tem uma classificação de nível de intensidade. Tá? Então, o teste de caminhada de 6 minutos ou o teste de caminhada da milha, que são 1,6 quilômetros, né? Caminhando também, aí, num você mede a distância, no outro você mede o tempo. Muito usado para avaliar pneumopata, muito usado para avaliar obeso, para avaliar cardiopata, para avaliar idoso, tá? Então, são testes, aqui é um teste contínuo, submáximo também. Submáximo por quê? É maior velocidade possível, mas de caminhada. Certo? Não chega a ter isso. E como é que você faz para... Como é que é a lógica disso aqui? Isso aqui são equações de regressão. Então, você usa uma equação de regressão que, através do desempenho do sujeito, seja o tempo que ele usou ou a distância que ele percorreu, você, com isso, então, consegue determinar para ele ali
colocar para determinar para ele ali um nível de condicionamento ou VO2 máximo. Ok? Beleza. Certo. Lembrando, então, mais uma vez, que você pode, por exemplo, usar um protocolo, esses aqui, ó, Balk, Bruce, Ellistat, Noctum, para medir, ou alguns protocolos de shuttle run também, para medir consumo de oxigênio de forma direta com o ergospirômetro. Ok? Mas nenhum dos outros funciona. Você tem que ter um contínuo máximo para medir com o ergospirômetro. A gente tem um aparelho desse no CTE, novo e tudo mais e tal, mas é aquela história. É caríssimo, você não deve ter nem 10 aparelhos desses na cidade inteira, tá? Se tiver 10, 5 não estão funcionando, porque estraga numa facilidade e conserto custa assim, 50 mil reais, por aí. Está muito caro, certo? Pois bem. Aqui é o seguinte, olha. Isso aqui é um estudo feito com gêmeos, onde você tem, para gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos, as bolinhas brancas, amarelas, cada bolinha amarela é um par de gêmeos, tá? E cada bolinha roxa é um par de gêmeos não idênticos. E aqui é o consumo máximo de oxigênio, sem treinamento, tá? O natural das pessoas. Você chega lá e mede o VO2 máximo do indivíduo de forma direta. E você vê o seguinte, quando um irmão tem um VO2 máximo baixo, o outro irmão também tem. Quando o irmão, vou pegar aqui, ó, tem um VO2 máximo alto, o outro irmão também tem. Então, você tem uma correlação muito grande. Isso vale tanto para gêmeos idênticos, quanto para gêmeos não idênticos, né? Dizigóticos. E você vê aqui o seguinte, parece que nos dizigóticos há uma dispersão maior. Está vendo aqui pontinho roxo mais para fora, pontinho roxo mais para fora, mais para fora. Quando os gêmeos idênticos, elas são bem mais próximas, os valores de consumo máximo de oxigênio objetivo. Esse estudo é um dos estudos clássicos que mostram que o VO2 máximo ele é determinado, muito fortemente determinado hereditariamente. Tá? Então, as pessoas naturalmente têm o VO2 máximo alto ou naturalmente têm o VO2 máximo mais baixo. Certo? Então, assim, tem uma determinação já genética muito importante. E aqui, estudo com gêmeos também, cada bolinha é um par de gêmeos, só que agora é o seguinte, eles foram todos os indivíduos submetidos ao mesmo programa de treinamento. Tá? E vocês vejam o seguinte, o par de gêmeos, quando num par de gêmeos, como esse aqui, por exemplo, olha, quando um irmão melhora muito, o outro irmão também melhora muito. Olha esse par aqui, ó. Um irmão não melhorou nada e o outro não melhorou nada também. Tá? Aqui um melhorou pouco, o outro melhorou pouco. Então, você está vendo que assim, rigorosamente o mesmo programa de treinamento. Só que as respostas completamente diferentes. Isso quebra muito aquela coisa da qualidade do treinamento e do papel do treinador. Tá? Muitas vezes é a treinabilidade do indivíduo que é diferente, simplesmente. Ok? Então, o VO2 máximo, pessoal, ele tem a seguinte questão. O VO2 máximo, ele é o padrão ouro, não é? Voltando aqui, ó. Mas ele é altamente determinado hereditariamente. A treinabilidade dele também é determinada hereditariamente. E ele, como variável, de uma forma geral, é pouco treinável. Tá? Ele é pouco treinável. Então, o que ocorre?
muitas vezes, o que é muito treinável? Muito treinável é força, por exemplo. Quando eu aplico 1 ano de treinamento de força, e a força de alguém quadruplica, aumento de 400%. Em idosos, por exemplo, acima de 70 anos, programa de 3 meses de treinamento de força melhora a força em 300%. Muito comum você ver isso. Tá? O VO2 máximo, você treina a vida inteira e melhora 40%, 30%. Estudos de treinabilidade de VO2 máximo, estudos de treinamento aeróbico, normalmente levam a melhoras de entre 5% e 15%. Tá? Os estudos têm duração normalmente entre 8 e 15, 16 semanas. Então, ele é uma variável pouco sensível ao A treinamento. Tiela já trabalha com O isso. desempenho, não. O desempenho muda muito. Tá? E por que o desempenho muda muito? Porque a eficiência mecânica muda muito. Então, a pessoa pode melhorar bastante o VO2 máximo, mas melhora excepcionalmente a eficiência mecânica. Aí ele vai ter um desempenho excepcional. Ok? Então, é muito importante que vocês considerem todos esses aspectos do consumo máximo de oxigênio. Perfeito? Que é a variável ouro, sim, mas tem essas limitações, e então, essa seria a variável. Pois bem, muitos dos atletas, então, atingem um patamar máximo de VO2 máximo, de adaptabilidade, não melhoram mais já muito cedo na carreira atlética. Já esgotaram o potencial de melhora, mas continuam melhorando em termos de desempenho. Como que eu faço para monitorar isso? A variável que é utilizada é, então, o limiar anaeróbico de lactato. Tá? É uma das variáveis mais importantes da fisiologia do exercício quando se trata de monitoramento de treinamento, principalmente atletas de alto rendimento. Ok? Para mim, Vinícius, fazendo um favor. Então, o que acontece? Nos anos 60, no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, um grupo de cardiologistas alemães da Universidade de Colônia, da Escola Superior de Esportes de Colônia, percebeu o seguinte: em se avaliando uma quantidade grande de cardiopatas e depois pessoas normais em testes progressivos, normalmente no começo, inicialmente, era um teste para avaliação da função cardíaca, né? Mas eles intuíram que o lactato sanguíneo podia refletir o grau de metabolismo anaeróbico. Eles perceberam o seguinte: olha que interessante. Nos níveis mais baixos de intensidade de exercício, o lactato aumentava, o lactato no sangue, concentração de lactato no sangue, tá? Que sangue? No sangue misto, ou seja, sangue de lóbulo de orelha ou sangue de ponta de dedo, não é sangue arterial ou sangue venoso, não, tá? Sangue misto. Havia um aumento levemente discreto aqui das concentrações, até que numa determinada intensidade de exercício, esse aumento que era discreto, ele passa a assumir um comportamento exponencial. Ele chuta lá para cima. Tá? Até que, num determinado momento, a pessoa vai pedir para parar de exercitar. E o que eles notaram é o seguinte, é que o comportamento do lactato tinha sempre o mesmo padrão, igual aquele padrão de VO2 máximo, ou de frequência cardíaca, de VO2 ou de frequência cardíaca, você tinha um padrão de lactato sanguíneo. Tá? E ele falou, olha que interessante. E outra coisa que eles notaram é que um ponto onde o padrão saía de um aumento discreto, leve,
começava a haver onde ocorria uma quebra da curva, e ela começava a ter esse padrão exponencial, era sempre numa concentração de lactato perto de 4 milimol por litro de sangue. Tá? Sempre na mesma concentração. O que mudava era a intensidade em que os diferentes indivíduos atingiam, atingiam essa concentração. Algumas pessoas menos condicionadas com intensidades mais baixas, e as mais bem condicionadas aerobicamente, intensidades mais altas. E quanto mais bem condicionado aerobicamente, mais alta era a intensidade, onde esse padrão de quebra da curva acontecia. Né? E aí, o que começou a acontecer? Por quê? Começar a tentar definir uma causa para esse fenômeno. Eles chamaram este ponto de limiar anaeróbico de lactato e o explicaram como sendo a intensidade na qual o exercício saía de uma predominância de produção de energia aeróbica para uma predominância de produção de energia anaeróbica. O problema, qual que é? É que essa explicação está errada. E aí eles caíram de pau. A comunidade científica caiu de pau em cima desse conceito. Mas esse é o conceito que até hoje 99% dos profissionais que trabalham com preparação física, treinamento esportivo, acreditam. É um conceito errado e que marcou e que se perpetuou, porque é muito mais fácil você acreditar nisso. Tá? É muito simples. Olha, abaixo daqui é uma predominância aeróbica e aqui passa a ser uma predominância anaeróbica, e é por isso que o lactato sobe lá para cima. Está errado. Tá? O que ocorre é que, neste ponto, passa a haver um uso consideravelmente maior de metabolismo anaeróbico, fazendo com que haja um aumento do lactato. Mas não significa ainda, aqui nessas intensidades superiores ao limiar anaeróbico, que haja uma predominância da quantidade total de energia produzida por vias anaeróbicas. Tá? Então, o que é que causa essa quebra? É este aumento do metabolismo anaeróbico, de forma que, nessa intensidade de exercício, a produção de lactato supera a remoção do lactato. E por isso ele vai se acumulando aos poucos. Essa que é a grande questão. Tá? A produção supera a remoção. Tá? Você tem um metabolismo anaeróbico, a glicólise mais intensa, com cada vez mais lactato sendo jogado para o sangue, e esse lactato vai sendo removido para coração e fígado. Nas intensidades mais baixas de exercício, então, essa remoção para coração e fígado e outras fibras musculares aeróbicas inativas, isso está sendo maior ainda do que a produção. Mas, num determinado momento, a produção é muito grande. Tá? A produção é muito grande. E aí começa a haver um acúmulo de lactato. Por isso que também utiliza-se, claro que é um outro tipo de variável, é medido de uma forma completamente diferente, mas a fisiologia é a mesma. Para essa faixa de exercício, aqui você teria uma coisa chamada máxima fase estável de lactato. MFEL, a gente fala MFEL, né? MFL,
máxima fase estável de lactato, em inglês, lactate steady, maximal lactate steady state, MLSS, maximal lactate steady state. Existe um termo chamado OBLA, OBLA, que também significa onset of blood lactate accumulation, início do acúmulo de lactato sanguíneo. É mais ou menos a mesma coisa, o que diferencia é um pouco a conceituação, é como que se mede, como o protocolo para se medir, mas é mais que base, todas refletem, dizem a mesma coisa. É aquela intensidade de exercício onde a produção supera a remoção. Ah, mas então não tem valor. Tem muito valor. O que faz a produção aumentar? A demanda, duas coisas. A demanda por metabolismo anaeróbico, mas também o maior engajamento no movimento de unidades motoras rápidas, brancas, que têm uma capacidade glicolítica e usam o metabolismo anaeróbico mais do que as unidades motoras lentas. De qualquer forma, esse breakpoint do lactato, tem muita gente também que chama isso de lactate breakpoint, né? Esse breakpoint do lactato, essa quebra da curva, que ocorre sempre perto de 4 milimol, nunca vai ser necessariamente exatamente no 4 milimol, tá? Tem gente que são um pouco mais, 4,5, 5. Eu já tive atletas de altíssimo rendimento de seleção brasileira de futebol que tinham perto de 5. Tá? Quando eu falava para o sujeito, olha, o seu limiar é 4, ele falava, mas professor, está fácil demais. 4 milimol eu estou muito tranquilo. Porque 4 milimol, o limiar anaeróbio de lactato, é a maior intensidade de exercício que você consegue manter num tempo razoável. 30, 40 minutos de exercício. Então, é o máximo da zona tolerável ainda. Significa que não é um exercício confortável. Quando você, por exemplo, uma das formas interessantes, se você medir isso, não tiver nenhum parâmetro, é o momento onde você não consegue conversar direito durante o exercício. Por quê? Porque você está ficando dispneico. Porque a ventilação começa, presta atenção nisso, a ventilação começa a ficar muito intensa para eliminar o CO2, está sendo também produzido em muito mais quantidade, porque está havendo muito mais metabolismo anaeróbico. Tá certo? Então, exercitar-se no limiar não é coisa simples. Não é uma corrida intensa, não é uma corrida tranquila, moderada, contínua, não. Tá? O moderado contínuo ele é abaixo do limiar. Eu diria até que sensivelmente abaixo. Ok? Existem pessoas que têm limiar a 3,5, a 3 milimol, mas isso vai ser sempre para ilha 3, vai ser sempre para ilha 5, a 4,5, a 4, a característica dele. O que muda com o treinamento ou destreinamento é aonde que a curva passa. Se eu me adapto aerobicamente, ocorre um desvio para a direita da curva, mas o ponto de quebra vai ser perto dos 4 milimol. Se eu destreino, você vê em jogador de futebol, eu fiz isso 10 anos seguidos. 10 anos seguidos, durante 2 vezes, pelo menos, durante um ano, com 36 jogadores, mais ou menos. O cara voltava de férias, a curva dele estava aqui, ó. Fim de temporada estava aqui, final do ano estava aqui, um pouquinho para cima só. Entende? Ele vai se adaptando aqui, ó. O treinamento de futebol não trabalha diretamente as variáveis aeróbicas. Você não tem tempo para treinar. Você está vendo isso agora no Atlético, no Flamengo, no Palmeiras, os times de alto rendimento. O Atlético deve jogar em 75, 80 vezes esse ano.
É o que eles estão planejando, imaginando. Você pensa bem, você não tem tempo para treinar aerobicamente. Então, se você conseguir não ter destreinamento, tá bom. Né? Porque, às vezes, até o próprio jogo não chega a ser um estímulo de treinamento tão direto aqui para essa variável. E o que ocorre, então, pessoal? É a maior intensidade de exercício que eu consigo manter durante um bom tempo, sem um acúmulo de lactato. Tá? Passou dessa intensidade, eu já começo a ter que, por exemplo, suponha aqui, ó, o limiar dessa pessoa correu a 13 km por hora. Tá? Se eu peço para ela correr a 15, ela vai correr 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Ela não termina os 30 minutos, por exemplo. Tá? Então, é muito importante saber disso. E depois, começou a se perceber o seguinte, é uma intensidade de exercício onde você tem excelentes efeitos de treinamento. Tá? Você tem excelentes efeitos de treinamento. Então, olha, eu posso usar essa variável não apenas para monitorar melhora ou piora, dizer se o sujeito é bem aerobicamente ou mal aerobicamente, mas eu posso também dividir faixas de intensidade de exercício aeróbico de acordo com isso. Tá? De acordo com isso. E aí, tem-se, então, um excelente instrumento. Um excepcional instrumento para treinamento. Por quê? Porque, vejam bem, quando o VO2 máximo não muda mais, se atingir um máximo de adaptação, o limiar continua se adaptando. Tá? Você continua deslocando o limiar para a direita. De forma que, por exemplo, em pessoas moderadamente condicionadas, o limiar costuma ocorrer aí a 65%, 70%, 75% da frequência cardíaca máxima. Tá? O limiar de pessoas bem condicionadas aerobicamente, por exemplo, os nossos jogadores juniores, muito bem condicionados aerobicamente, eles... o limiar acontecia, eram todos homens da mesma idade, sub-20, né? Acontecia sempre muito próximo dos 85% da frequência cardíaca máxima. Tá? Em corredores de alto rendimento, vai a 90% da frequência cardíaca máxima, do VO2 máximo, ou da frequência cardíaca máxima. Tá? Quer dizer, não é exatamente igual, mas... Tá, ok? Quer dizer, o limiar, indivíduos altamente condicionados aerobicamente, ele se aproxima do VO2 máximo. Tá certo? E por quê? Existem milhões de hipóteses, mas uma é certa. Se todos os mecanismos de utilização de oxigênio não melhoram mais, a economia de movimento ainda pode melhorar. A técnica melhora. Tá certo? O recrutamento de tipo de fibra pode mudar. Então, isso é muito debatido, tá? O porquê, exatamente. Provavelmente é um mix, uma mistura de causas aí e tal, mas com certeza com a influência aí de todos esses fatores como eu acabei de mencionar. Tá? Economia de movimento aqui pode mudar muito. Lembrando do caso lá do Ronaldo da Costa, que tinha 82 mililitros bem antes de bater o recorde mundial, e quando bateu o recorde mundial, 82 mililitros por minuto por quilo de massa corporal como V2 máximo, mas obviamente o limiar dele veio cá para frente. Tá certo? Então, um detalhe muito interessante, muito interessante. Pois bem, espera. Então, o limiar anaeróbico de lactato é a intensidade de exercício onde a produção de lactato excede sua remoção. Tá? Ele corresponde aproximadamente à maior intensidade de exercício possível ser mantida no longo prazo. E é possível, então, através dele, determinar-se níveis de condicionamento
e evolução ou piora desse nível de condicionamento. Mas também, muito importante, determinar a intensidade de treinamento. Que intensidade que eu devo treinar, tá? Aqui é melhora, como eu já falei, né? Aqui é a representação da melhora, esquemática, tá? Esquemática da melhora, outra representação da melhora. Os livros desenham muito mal esse negócio. Esse aqui desenhou o limiar acontecendo com 1 milimol, esse aqui desenhou acontecendo com 2 milimol. Esse aqui é o livro do Macardo, esse é o livro do Coste. Ai. Né? Então, é o seguinte, depois, isso aqui seria um curso extra só de limiar anaeróbico de lactato, né? Como que você faz para determinar, que critérios que você usa para medir lá onde que quebrou a curva e tal, não há tempo para a gente entrar nisso agora. Aqui vocês veem o jovem professor de vocês, mas eu aqui já tinha quase 40 anos de idade, olha a cara de menino, olha. Avaliando um atleta do Atlético, né? De uma forma muito simples. Olha, você chega, esse aqui é o Roberto Chiari, que é o atual fisiologista do Atlético, meu pupilo na época, e que hoje, honrosamente, me herdou ali o cargo. Fico muito orgulhoso dele estar lá, um excelente fisiologista. Esse aqui é o Levi, irmão, jogador do Atlético na época, profissional, depois teve muita lesão, irmão de um jogador antológico do Atlético chamado Dedê, que depois jogou no Borussia Dortmund. Os atleticanos de plantão aí vão saber quem é, né? Você coloca a toalhinha, pega o teste e faz. Olha aqui, ó, corridas, ó, o conezinho aqui. Eu fazia hoje se faz na esteira. Eu não gosto, se eu voltasse a ser fisiologista do Atlético, eu voltaria a colocar o teste no campo, muito embora o teste no campo seja muito mais suscetível às influências de temperatura. Nossa senhora, que horror! Temperatura, hora do dia, essas coisas todas. Vejam bem, pessoal. O pessoal fala assim, poxa, mas e a precisão disso aqui? E quem tem 5, quem tem 3,5? E a determinação da individual? Tem protocolos para se determinar limiar anaeróbico individual? Tem. O problema é o seguinte, pessoal. A hora do dia, e principalmente a temperatura, condições ambientais, interferem demais nisso daqui. Eu tenho um artigo publicado na International Journal of Sports Medicine sobre isso, tá? Sobre influência da temperatura nesse patamar. Portanto, assim, eu como fisiologista vou falar uma coisa aqui que qualquer fisiologista ia querer me bater, tá? Isso é um norte, muito sujeito a variações. É muita pretensão de alguém querer usar isso aqui de forma completamente precisa. Não existe essa precisão, tá? Eu gostava de pedir para que eles corressem assim, ó. Tá vendo? Você está vendo que eles estão de tênis, mas eles estão correndo na grama, no campo. O que você fazia? Você tinha um lugar de colocar os 4 cones aqui, ó, onde, quando eles corriam uma volta no campo, dava exatamente 333 metros. Vezes 3, 1.000. Tá? 1.000 metros. E aí você fazia o quê? 3 voltas com os tempos de passagem. E você tinha uma corrida de 1.000 metros numa velocidade X. Eles aqueciam a 9 km por hora, 1.000 metros a 9 km por hora, faziam a primeira medida a 10 km por hora, aí chegava, eu aqui vinha, media a frequência cardíaca, media o lactato, aqui o lactímetro, colocava a fitinha, né? Esse aparelho nem existe mais, já é outro modelo, né? Antes de sair o resultado, ele já ia para a próxima corrida, a 11, a 12, a 13, e quando passava de 4,5, eu parava. Não precisava chegar ao máximo. Eu queria saber qual era a velocidade de corrida dele e qual era a frequência de corrida dele quando ele estava a 4 milimol de lactato. Fim, ponto. Não preciso de mais. É essa a orientação que eu preciso ter. Tá certo? E aí existiam os ajustes. Ó, vou te dar 2 exemplos de ajustes. Um, Gilberto Silva, já falei o nome do cara, né? Eu não queria falar, mas falei sem querer. Era o Gilberto Silva, mas ele é meu amigo, meu parceiro, eu sou um grande admirador dele, então eu acho que ele não ficaria chateado de eu falar o nome dele numa aula gravada, mas Gilberto Silva foi esse cara que tinha perto de 5.
Tá? E aí eu falava, eu pegava e falava assim, não, seu limiar é tal. Ele falou assim, não, professor, não para o teste, está muito fácil. Está muito fácil. Aí eu comecei a perceber que o limiar dele era assim. Tá? E uma outra situação interessantíssima que aconteceu foi quando o Marques, uma vez, numa avaliação, ele falou assim, vamos lá, Marques, vamos lá. Aí começou. E o Marques sempre foi um jogador atacante, eu acho que vocês lembram do Marques, né? Antológico, seleção brasileira, jogador lendário no Atlético. Eu falei assim, vamos lá, Marques. Aí ele foi. Tá? Ele era muito bem condicionado. Para um atacante, principalmente, muito bem condicionado. 13, 14, 15, o lactato 3.2, 3.4. Aí o preparador físico, já um grande amigo meu, Rodolfo Mel, nem sei se está trabalhando ainda, ele virou assim, olha que legal, Luciano, que legal, o cara está 15 quilômetros, o lactato dele está baixinho, ele não está aumentando. E eu falei assim, Rodolfo, não fique alegre antes da hora, não fique alegre. Por quê? Porque o lactato está baixo. Olha a frequência cardíaca dele, já estava lá 180 e tanto. Aí ele falou, mas como é que é isso? Aí o Marcos disse, para, Luciano. Ai, minhas costas, tá doendo minha lombar tá doendo. Eu falei, vamos lá, Marcos, só mais um pouquinho. Na hora que chegou a 16 km por hora e deu 3.8, quase 4, o Rodolfo, eu falei, não, tá errado. Frequência cardíaca, 190 e poucos. E se eu tivesse colocado, e hoje eu colocaria, uma tabela de escala de Borg para ele classificar, ele estaria colocando como exaustivo. O que deu errado? O que deu errado é que ele estava extremamente fatigado, cansado. Glicogênio depletado. Glicogênio depletado é o substrato de glicólise, de formação de lactato. O cara com glicogênio depletado por excesso de treinamento, por estar treinando muito, não produz lactato. Então, o que acontece? Você tem uma pseudo melhora, porque o lactato não sobe, então você está lá, você vai atingir os 4 milimol quando o sujeito está correndo a 16 km por hora. E é raríssimo você ter jogadora com esse tipo de limiar. O que acontece? É o seguinte, claro que para o Rodolfo ia ser muito bom, olha, o meu jogador está voando, né? Mas eu fui obrigado a falar, olha, não é, porque ele está muito cansado, a frequência cardíaca de limiar do sujeito nunca vai chegar a 190, 195, vai ser bem abaixo disso, tá? E claro, você vê que é uma falsa melhora, um falso desvio para a direita, demorou para chegar nos 16, nos 4 milimol, só chegou estava correndo 16, mas o jogador pedindo para morrer. Tá? Então, você não, pera aqui, repetimos o teste depois, que ele, numa outra condição onde ele estava mais descansado, pronto. Isso significa o seguinte, até o momento da temporada onde você vai fazer a avaliação, tem que ser muito bem escolhido. Não adianta você, olha, a semana tá aberta, nós vamos fazer aqui, tá. Não. O jogador tem que vir de pelo menos um dia sem treinar, por exemplo. Tá? Normalmente, você fazia isso numa segunda-feira, quando não tinha jogo no domingo. Porque senão, não adianta. Senão não adianta. Então, por isso que eu não me preocupo muito com limiar aeróbico individual. Porque as flutuações dos 4 milimol, elas se dão por inúmeros fatores. Tá legal? Mas é isso. E aí, pessoal, o que isso significa? Conseguiu-se, através da curva aqui, a determinação de 3 zonas de treinamento. Inclusive, isso aqui está meio mal desenhado. A curva, o desenho melhor aqui seria o seguinte, ó. Seria se essa curva aqui tivesse aqui, ó. Tá? Aqui, ó, VO2 máximo. Tá? Aqui é o limiar, os 4 milimol. Perfeito? Aqui seria os 4 milimol. 4 milimol. Tá? Olha que interessante, olha que bacana aqui, pessoal. Com isso,
eu tenho uma zona de treinamento. Tem gente que chama zona 2. Na natação, se chama isso aqui de aeróbico 2, né, Vinícius? Esse é o famoso A2. Agora o Vinícius está entendendo. Tá vendo, Vinícius? Tá enxergando tudo agora? Agora sim, prof. Tá vendo? Assim, aí você fala para o nadador, nada em A2. O cara, ele tem, sabe o quê? Um esquema mental de uma grosseiríssima escala de Borg, que ele acha que o A2, então, é aquele moderado. Se virar para o nadador e falar, o que é nadar em A2? Ele não sabe direito, não. Mas o A2 dele é aquele ali, ó. Tá? Então, beleza. Nadar em A2, nadar em A3, ou correr ou pedalar, e nadar, correr e pedalar em A1. Por que nadar, correr e pedalar? Pode ser esquiar, ou pode ser remar ou canoagem. Fora isso, meu amigo, não tem nada. Tá? É exercício cíclico. E aí, o que tem? Eu posso treinar numa zona de limiar, posso treinar numa zona abaixo do limiar, eu poderia colocar uma outra zona aqui bem abaixo do limiar, e posso treinar numa zona acima do limiar. E essa zona acima do limiar eu poderia dividir em duas. Uma zona acima do limiar, perto do limiar, e uma zona acima do limiar, perto do VO2 máximo. Tá? Aqui na natação o pessoal chama de treinamento de A3, fala-se treinamento de VO2 máximo. Vamos treinar VO2. Hoje eu treino de VO2. Não é porque você está querendo melhorar o VO2. É porque você está treinando na intensidade que você acha que corresponde ao VO2. Tá ok? Professor, então vamos dar um exemplo aqui, ó. Pode seria falar. o AN? O AN é acima daqui, bem acima daqui. Ah, sim. Tá? O AN é acima daqui. Então vamos dar esse exemplo aqui agora. Espera aí. Olha só. Suponha que eu fiz o teste com o meu amigo Vinícius e o limiar do Vinícius foi atingido quando ele estava correndo a 13 km por hora, tá? E a uma frequência de 170 batimentos. Ele atingiu os 4 milimol, tá? Ai, cacete, peraí. Aqui os 4 milimol, ok? O que seria um treinamento? Um longão. Olha, hoje você vai correr 20 quilômetros numa frequência cardíaca entre 120... olha, 120 e 130 batimentos, por exemplo. Ou entre 8 e 10 km por hora. Entenderam? O limiar foi 13. Eu mando ele correr 20 entre 8 e 10, 8 e 9 km por hora. Entre 120 e 130 batimentos. Isso aqui tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Por quê? Porque isso aqui varia muito com a duração, durante o final dos 20 quilômetros, vai estar tendendo bastante a aumentar e tudo mais. Só uma orientação. Tendo aqui, ó. Ele pode fazer um treinamento abaixo do limiar em zona 1. Tá? Por exemplo, agora você vai fazer 12 de 1000. 12 de 1000. Ô, gente, você não tem noção de como é que é ruim escrever com esse negócio aqui, não. 12 de 1000, com intervalo, sei lá, de 2 minutos entre cada tiro de 1000, 1 minuto entre cada tiro de 1000. Agora, eu quero que nos 12 de 1000, você tenha uma frequência cardíaca entre 145 e 160 batimentos. Percebe? Aqui era 130, agora foi para 145, 160. Aqui, ó. Quinta aqui, velocidade. Entre 11 e 12 km por hora. Entendem? 12 de 1000. Você passou de 20 km para 12 km. Ah, não, agora eu quero um treinamento no limiar. No limiar.
Tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer, por exemplo, 8 de 800. 8. São só exemplos, tá, pessoal? 8 de 800. Como? A 13 km por hora. A 170 batimentos. Se eu chegar lá durante a série e medir o lactato dele, tem que estar perto de 4. Pode dar 3,5, 4,5, 3,5, mas tem que estar naquela faixa. Tá? Vejam bem aqui, 8 de 800 é um bom volume. É um bom volume. Mas é uma intensidade de corrida que é o máximo de intensidade que ele conseguiria manter continuamente. Tá? Agora, eu posso fazer um treino acima, na zona A3. Tá? Eu posso fazer, por exemplo, com ele, 10 de 400. 4.000 metros agora. Dou 1 minuto de intervalinho para ele. 1 minutinho de intervalo, porque é uma velocidade agora que ele não consegue fazer contínua. Não consegue. Agora ele não consegue fazer contínua. Então eu peço para ele fazer 10 de 400, posso pedir para ele fazer a 14, tá? Se você pedir para ele fazer a 14, 15, eu posso colocar, por exemplo, 12 de 400, 15 de 400, 10 de 400 está ótimo. Aqui, tá? Onde ele vai ter uma frequência cardíaca de 180, 185 batimentos. Corrida a 15 km por hora, 14, 15. Ou eu posso fazer perto do VO2 máximo dele. Tá? Onde seria, por exemplo, aqui, 8 de 400. Abaixo ainda o volume. Tá? E peço para ele fazer 190 batimentos. Eu peço para ele simplesmente correr a 16 km por hora. Tá? Numa intensidade que ele conseguiria fazer contínuo por uns 8, 10 minutos no máximo. Então, vocês estão vendo como é que eu posso moldar isso daqui? Então, é importante saber que tem o limiar, tem um pouco acima do limiar e bem próximo do VO2 máximo. Olhem só que interessante, pessoal. Os intervalos de recuperação, eles variam da seguinte forma. Quanto mais intenso, maior o intervalo. Tá? Mas, de uma forma geral, os estímulos não são curtos, são longos. Olha aqui, ó, 400 metros. Não sprint. Tá? 400 metros. Beleza? E os intervalos são relativamente curtos, apesar de haver uma relação inversa entre intensidade. Quanto maior a intensidade, maior o intervalo, tá? Quanto maior a intensidade, maior o intervalo, isso mesmo, relação direta. Os intervalos no treinamento aeróbico clássico são sempre curtos. Beleza? É só porque ele não consegue fazer o exercício nessa intensidade de forma contínua. Então, eu preciso de intervalar. Tá? Muito importante, portanto, agora. O famoso HIIT. High Intensity Interval Training. Muita gente tem chamado o treinamento na zona 3, principalmente nesse treinamento perto do VO2 máximo, aqui, ó, de HIIT. Na minha opinião, e na opinião de vários treinadores, na nossa escola de verão, na Summer School, com o professor lá da Universidade da Califórnia, falou a mesma coisa. O Dan Gordon, lá de Cambridge, falou a mesma coisa, que é o seguinte: isso é treinamento aeróbico clássico. Isso é clássico, isso existe desde a década de 30. Começou com Paavo Nurmi, o finlandês, Emil Zatopek, o tcheco, tá? Mas o HIIT é uma quebra de conceito. O HIIT é o treinamento que é feito
ou um pouco abaixo do VO2, 90%, ou no VO2, ou 110, 120% do VO2 máximo, tá? Mas, agora, o que acontece? Os estímulos são curtos, as séries são curtas, e o que é a grande quebra de conceito? Os intervalos são curtos. Porque aqui você aumentou muito a intensidade, os intervalos são curtos. Então, você sai de... O que seria uma série em A3? Série de VO2, 10 de 400, aqui, ó, nessa faixa de intensidade. O que seria uma série de HIIT, por exemplo? 10 de 200. Mas 10 de 200... na intensidade do VO2, correspondente ao VO2. O ideal seria se tivesse feito, então, um teste de VO2 máximo nele. Tá? Mas eu posso colocar aqui para ele, então, você vai tentar correr 17 km por hora. Para essa pessoa aqui, 17 km por hora. Tá? Só que só 200 metros. Entretanto, o intervalo entre um tiro e outro vai ser só 15 segundos também. Porque se eu fizer um intervalo de 3 minutos, eu tenho treino anaeróbico. Aí é o AN, entendeu, Vinícius? Aí é o AN. Quando eu abro o intervalo e peço intensidade alta. No HIIT, eu estou com uma contribuição de metabolismo anaeróbico grande, tá? Aqui, ó, contribuição grande de metabolismo anaeróbico, beleza? Mas eu não tenho ainda uma predominância total anaeróbica. E pelo fato de eu dar um intervalo curtinho, mas dar um intervalo, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, eu faço com que ele corra 2.000 metros, 2.000, só que numa altíssima intensidade. Altíssima intensidade. E a duração da série curta significa o quê? Você vai ter uma demanda violenta de metabolismo periférico e de ejeção, circulação central. Tá? E tem ganhos excelentes. Qual é o lance? Antes de você falar, Vinícius, qual é o lance, pessoal? Quando se descobre uma forma diferente de se treinar, todo mundo quer fazer só aquela forma. Aquilo vira o remédio para tudo. E não é assim que as coisas funcionam. Então, todo mundo que quer treinar aerobicamente tem que treinar em A1, A2 e A3. E você vai fazer mais aqui, mais ali, dependendo de duas coisas, basicamente. Do nível de condicionamento da pessoa, tá? E da fase... de três coisas. Nível de condicionamento da pessoa, do objetivo da pessoa, o que ela quer, que tipo de prova que ela quer participar. É um jogador de futebol, de handebol, de basquete, quer fazer 5K, quer fazer 10K, quer fazer meia maratona, quer fazer maratona, quer fazer ultramaratona. É um triatleta de sprint, um triatleta de Ironman, de Ultraman. É um jogador de basquete. É alguém que quer melhorar condicionamento físico geral. E em que fase da temporada que essa pessoa está? Nível de condicionamento, objetivo, fase da temporada. Isso que vai dizer para você se você vai priorizar mais aqui, mais aqui, mais aqui, você vai usar HIIT ou não vai usar. Você pensa bem, você imagina o Vinícius que fez esse teste com esses valores, dando corrida a 17 km por hora. Olha o impacto de quadril, joelho, tornozelo, coluna, sem considerar tudo isso. Não é para qualquer pessoa que você coloca um treinamento de HIIT. Beleza? Dito isso, Vinícius, pode mandar. É só pensando nesse treinamento intervalado, então o treinamento na natação intervalado seria um broken? Não, o broken é um tipo de treinamento intervalado. Tá? Todo treinamento intervalado que você faz, tiro de 50, tiro de 100, de 200, de 400, é intervalado. Tá? O broken é um AN máximo. Tá? Você pode ter um AN submáximo e um AN máximo. Tá ok? O broken é anaeróbico. E aí, então, o que nós vamos ter? Pode parar a gravação, Vinícius.